Papo de Psiquiatra, com Marcelo Branhas, Marcos Crossi e Pedro Rosa. Tudo o que você sempre quis saber e nunca teve para quem perguntar. Seja bem-vindo e bem-vinda a mais este episódio do podcast Papo de Psiquiatra, aqui na nossa série, que é o 4º episódio sobre mitos em saúde mental, mitos sobre os transtornos mentais. E esse mito, ele é um mito que ele é, talvez, olha, desses aqui que a gente gravou, aquele que é o mais ainda difundido e muita gente acredita nisso. Há quem acha até que isso é consenso, não é só um mito de acreditar, mas ele acha que isso é consenso hegemônico entre os profissionais de saúde, entre os pesquisadores, entre quem se dedica a vida a estudar o tema, que é que a maconha não causa dependência, né? Esse não é o primeiro episódio do podcast Papo de Psiquiatra sobre maconha. Assim como nos outros 2 episódios, nós colocaremos um link do Dropbox, onde lá estão reunidos uma série de artigos científicos que sustentam as afirmações que nós faremos aqui. Um dos motivos de a gente resolver fazer esse episódio aqui sobre mitos é que essas informações, elas não surgiram do nada. Vide o episódio sobre personalidade borderline, que é o episódio 3 aí para trás, dá uma voltada aí no Spotify que você vai encontrar. Os mitos, eles às vezes a gente tem dificuldade de rastrear a origem deles, às vezes não. A gente não tem dificuldade de rastrear a origem desse mito de que maconha não causa dependência. O que aconteceu em grande medida foi a fabricação de falsos consensos. É consenso entre os profissionais de saúde que maconha é uma droga que não causa dependência, ou se causa é uma coisa pouco problemática. É consenso entre os pesquisadores de que a maconha é, na verdade, medicinal e não um problema para a saúde mental, como se CBD tivesse algum efeito semelhante ao THC. Não é verdade, não possui, né? Quer dizer, CBD é uma coisa, THC é outra. São efeitos diferentes a despeito da semelhança molecular, né? A origem disso é um grande movimento social que menospreza os efeitos deletérios da maconha sobre a saúde, não só a saúde mental, mas também a saúde física, mas não é nosso tema, nós falamos sobre saúde mental, né? E que é muito semelhante, em sinal trocado, com o que aconteceu com o tabagismo. Quer dizer, nas últimas 5 décadas, de 1970 para cá, um movimento completamente contrário ao tabagismo, de esclarecimento de que o tabagismo faz muito mal para a saúde. E o contrário aconteceu com a maconha aí a partir dos anos 90, de que não, a maconha não é um problema, que a maconha não é uma droga que é deletéria para a saúde mental, que ela não causa dependência. Então, hoje aqui, eu tô aqui com o Marcos Marcelo para a gente falar um pouco mais especificamente, mas eu já fiz aqui, já trouxe a abrangência do tópico de que a maconha. Será que a maconha não causa dependência? Vamos lá, esse é o nosso tema de hoje aqui do podcast Papo de Psiquiatra. Pois é, Pedro. Bom, muito bom estar aqui com vocês. Eu acho que é uma coisa até... A gente estava refletindo, né, no intervalo, que a gente, enfim, obviamente faz um intervalo para gravação, toma nosso café, enfim. Mas uma coisa que a gente sempre reflete é que... É uma coisa muito curiosa, né, que acho que vale a pena comentar com os nossos ouvintes, que eu acho que de todos os episódios que a gente grava, eu acho que são muitos hoje em dia, eu me perco sempre na conta, mas a gente deve estar beirando 200 episódios, ou quase, por aí, né? É muito raro, em geral, assim, a gente receber críticas aos episódios, em geral são construtivas, eu digo críticas não construtivas, né? É raro, estamos abertos, mas em geral, mas é curioso que sempre os episódios que a gente acaba recebendo umas críticas um pouco mais ferrenhas são os de cannabis, né? De maconha. Porque talvez tenha isso. Eu acho que isso é uma coisa que você comenta muito bem, Pedro. Tem uma espécie de um movimento cultural mesmo, né? Uma coisa que a gente sempre se limita, em todos os episódios que a gente fez, é se limitar, a gente só comenta os aspectos médicos mesmo da dependência da maconha, né, cara? Os aspectos médicos. Não, a gente nunca, inclusive, nem falou
muito sobre políticas públicas, nem nada desse tipo, não digo muitos aspectos médicos, mas engraçado que, infelizmente, parece que isso às vezes acaba atingindo um pouco a identidade mais de algumas pessoas. Então, assim, tô fazendo esse disclaimer porque não é o caso. Maconha tem as suas questões psiquiátricas envolvidas, vários efeitos deletérios. É um mito de que ela não causa dependência, ela causa dependência. Inclusive, o Pedro falou, tem um link que a gente disponibiliza no Dropbox com muitos artigos sobre isso, muitos mesmo. Mas assim, também já falamos aqui de tabagismo, que causa vários problemas. O álcool causa vários problemas. Até o uso super excessivo de café pode trazer problemas. O uso de internet excessivamente causa problemas. A gente já fez até uma série de episódios de dependências comportamentais, falamos até de pornografia. Então, assim como várias coisas, a maconha também causa problema e também causa dependência. É bastante comum, eventualmente, pessoas que acabam usando maconha, acreditar que não existe essa síndrome de dependência ou sintomas de abstinência, né? Agora, muitos dados mostram que isso não é verdade, né? Então, mais ou menos 10% das pessoas que eventualmente usam maconha podem ter um transtorno por uso de substância, transtorno por uso de maconha, né? E eventualmente se a pessoa usa mais frequentemente, isso é ainda mais comum. Então, eventualmente se a pessoa tem dados que mostram que quem usa diariamente, pelo menos aí 1/3 vai ter um transtorno por uso de maconha. Então é importante a gente lembrar, bom, o que é essa síndrome, né, por uso de maconha. Então tá ali a maconha, quer dizer, quando a gente tá falando em cannabis, né, a gente tá falando em um grupo, né, de substâncias também, em variadas formas, né, então eventualmente pessoas que vão usar haxixe, tem pessoas que vão usar eventualmente outras formulações da maconha, mas são geralmente compostos que vão ter aí o THC, que vai produzir esses efeitos, né, da brisa, digamos assim, e que daí faz com que a pessoa tenha o desejo de consumir mais. E esses compostos, né, já tem vários estudos mostrando que sim, eles podem estar associados a esse desenvolvimento dessa síndrome de dependência. É importante a gente lembrar o que é essa síndrome de dependência, né? São pessoas que usam, né, essa substância, apesar dos prejuízos, né? Prejuízos então, funcionais, ocupacionais, interpessoais, um prejuízo na funcionalidade na vida da pessoa, e também tem o desenvolvimento de outros fenômenos. Então, um fenômeno é o fenômeno da tolerância. A pessoa ela precisa cada vez ingerir ou uma maconha mais potente, ou até maiores quantidades para obter aquele mesmo efeito. Aquela pessoa que ela fala, olha, eu fumo, eu não tenho mais efeito. E também, quando a pessoa ela para de fumar maconha, vem um desconforto. Vem sintomas físicos, sintomas emocionais, a pessoa ela pode ficar mais irritável, ela pode perder o apetite, ela pode ter uma insônia, né? Ela pode ter muita vontade de fumar maconha, então ela tem uma abstinência da maconha. Então é isso que acontece. E às vezes tem um uso, vamos dizer, em grandes quantidades, mas geralmente essas definições não dependem da quantidade, né? Não tem lá um número, vamos dizer, uma quantidade em gramas, por exemplo, quanto a pessoa fuma. Mas de qualquer maneira é isso que é a síndrome, digamos, da dependência, o transtorno por uso de dependência da maconha e que tem variadas gravidades. A gente não está aqui também falando, enfim, da maconha medicinal ou do uso de CBD, por exemplo, do estudo de CBD, do efeito de CBD em problemas de saúde em geral, sejam mentais ou não mentais, tá? A gente está falando aqui então desse uso, digamos, recreativo que acaba evoluindo aí para uma dependência e que daí, por esta crença, faz com que as pessoas tomem menos cuidado. Ou seja, a percepção de risco é uma percepção de risco menor. Então, isso facilita, né, o acesso, isso facilita com que as pessoas, bom, isso aqui não causa mal, isso aqui não vicia. E daí, vamos dizer, de alguma maneira as pessoas estão mal informadas. E depois as pessoas vão ter esses problemas do uso mais compulsivo e dos prejuízos. Apesar dos prejuízos, as pessoas vão manter o uso. Então é importante, assim, de alguma maneira, né, quando a pessoa toma essa decisão, ela saber dos prejuízos. Né, porque se ela acredita que aquilo não causa dependência ou não causa mal, daí que eu acho que está o problema. Por isso que é importante falar sobre esse mito. Uma coisa muito importante que é a percepção de risco. O que confere um risco maior de um determinado jovem? E por que um jovem? Porque geralmente quando as pessoas começam a usar uma substância, elas começam a usar a substância dos 13 aos 25, né? É difícil alguém desenvolver um transtorno de uso de uma substância se o indivíduo nunca usou a substância até os 25 anos.
tá? Existe? Existe. É raro? Muito raro. Beleza. A questão é, o que aumenta a chance ou diminui a chance desses indivíduos usarem uma determinada substância? Qualquer que ela seja. Pode ser a nicotina na forma do cigarro, a nicotina na forma do vape, o álcool, a maconha, a cocaína, qualquer droga. A literatura mostra 2 fatores muito relacionados a eles. Um é a disponibilidade. Pode parecer óbvio, mas para algumas pessoas ainda tem, digamos assim, uma recusa. Bom, faz diferença se o indivíduo chega para uma classe num primeiro ano do ensino médio e nessa classe que tem lá seus 50 alunos, se desses 50, 2 alunos fumam maconha, ou se 20 deles fumam maconha. A disponibilidade ali vai ser muito maior para ele. A facilidade de compra também, né? Não é difícil comprar maconha. A disponibilidade da droga é muito considerável. A percepção de risco, ela é um outro fator, que é uma opinião do indivíduo e do grupo e de outras pessoas que são ouvidas por esses indivíduos, como, por exemplo, os pais, e os pais podem achar que não, mas eles são ouvidos sim, os professores, as autoridades, né? Que os médicos, o que o Ministério da Saúde, que a comunidade como um todo entende como um risco de uma substância. Na abertura do episódio eu falei muito sobre o tabagismo. Todo mundo sabe que os médicos falavam que esse tabagismo era bom para os pulmões, sei lá, 1950. Eram pagos para fazer propaganda. A gente sabe, tem vídeo disso, tem foto da propaganda de médico fumando. Isso é percepção de risco, isso é uma percepção de risco baixa. A possibilidade do indivíduo fumar em qualquer lugar, o preço barato, não é mais, né? Tem uma tonelada de imposto em cima. Tudo isso mostra disponibilidade. O fato de você pegar em qualquer lugar onde você esteja no ambiente urbano e você fazer a conta de quantos estabelecimentos comerciais vendem bebida alcoólica num raio de 1 quilômetro que você tá, você vai perceber que é pelo menos uma dúzia. Entre padarias, restaurantes, até banca de jornal vende destilado agora. Então, se você pegar essa perspectiva, a gente tem uma percepção de risco variável em relação às drogas. Assim, acho que as pessoas estão percebendo o movimento de percepção de risco aumentado em relação ao álcool. Na OMS soltou um aviso: não há quantidade segura para o consumo de álcool. Ah, mas é diferente eu consumir uma dose ou 10. Claro que é. É claro que é. Mas isso não significa que seja seguro. Quantidades pequenas de álcool conferem um envelhecimento pior. A literatura mostra isso. O que vocês vão fazer? É fato da realidade. Vamos ter que encarar os fatos. Em algum momento, nós fomos mal informados de que o álcool poderia ser usado em certa quantidade e que ele não ia fazer mal. Inclusive, nossa, o vinho tinto é bom para o coração. Não, não tem essa evidência, ela caiu por terra. Então, nós fomos mal informados. O que cabe a nós é ter crítica de perceber que fomos mal informados, ou seja, a população também foi mal informada sobre álcool, assim como foi mal informada a respeito da maconha. Então, o indivíduo que acha que não, a maconha não faz mal, nossa, essas propagandas de antigamente que falavam que a maconha frita o cérebro, destrói neurônio, que ninguém está falando aqui que a maconha destrói neurônio. Não tem evidência de que a maconha destrói o neurônio. Isso não significa que ela não seja nefasta para a saúde mental. Isso não quer dizer que ela não seja nefasta para o sistema nervoso central, para o desenvolvimento de transtornos mentais. Ela é nefasta. E a literatura, bom, como eu falei, tem um link aí para quem quiser duvidar. Então, as pessoas foram mal informadas sobre o risco. O que nós temos, a nossa obrigação como profissional da saúde, que vai lá no PubMed, vê o artigo, lê, é informar a população. Então, se você acha e você continua achando que a maconha não faz mal, que ela não causa dependência, que ela não está associada ao desenvolvimento de transtornos mentais, depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, você foi mal informado. E, em grande medida, pega tudo que está na mídia, o que é uma coisa dramaticamente diferente. Se você pegar o que está na mídia leiga, em bons veículos dos principais, e comparar com o PubMed, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E a mídia está falando aquilo como um tom de hegemonia. A maior parte dos profissionais A, B e C acha que tal. Não, não acha, não é verdade. Isso não tem base nenhuma. O que está no PubMed é totalmente diferente disso. O PubMed é uma plataforma do governo americano que é um repositório de artigos científicos com links para as revistas, etc, etc. Tudo lá, se escrever PubMed, você vai encontrar. Tá? Então, ou seja,
as pessoas foram mal informadas. Isso resultou em uma percepção de risco dramaticamente incoerente com a realidade. Uma subpercepção de risco. Então, agora voltando, um indivíduo que chega lá numa sala de ensino médio, 20 dos 50 colegas fumam maconha, e todo mundo acha que não tem problema fumar maconha, fuma todo dia, fuma a maior parte dos dias, e o indivíduo claramente ali, alguns estão fumando mais que os outros, alguns fumam no fim de semana, alguns estão fumando de dia, tem um outro que está fumando de manhã antes de ir para aula. Realidade clara. Mas você trata pacientes muito graves. Eu não estou falando dos meus pacientes, estou perguntando para os meus pacientes como é que é a classe deles, da faculdade, do ensino médio, como é que é? Quantos por cento dos alunos, dos colegas da sua classe fumam maconha? Quantos deles fumam todo dia? Quantos deles fumam de manhã? Quantos deles estão ali antes do colégio, antes de entrar na faculdade, fumando maconha? Isso é tudo são coisas que acontecem. Esse indivíduo que está lá, entrou nessa classe, ele certamente vai usar? Não, claro que não é certamente. Eu falei 20 de 50, isso é 40%, é menos da metade. Então não é que está determinado, mas é uma questão de probabilidade. A probabilidade é maior. Então a gente está diante de um cenário, de uma mudança drástica da opinião que a literatura científica tem sobre a maconha em relação à saúde mental. Isso não é uma coisa depois da pandemia, tá? Isso não é uma coisa de 2023, isso não é uma coisa de 2020, isso é uma coisa 2005, 2010. Então, assim, quem está falando que não é bem assim já está atrasado pelo menos 20 anos. Né? Eu acho que uma coisa interessante nisso que a gente está discutindo, no que você falou agora, Pedro, é que é o seguinte. Bom, uma das principais coisas que, assim, informação é poder mesmo, né? Informação é poder. Então, no sentido de que, nem você falou, as pessoas precisam estar bem informadas sobre isso. É óbvio que o que a gente está falando é a nossa opinião, embasada em bastante ciência, mas é a nossa opinião. Mas é importante as pessoas estarem informadas. Por quê? Normalmente, opiniões extremas, em geral, elas não estão certas, né? Por exemplo, poxa, a maconha é completamente inofensiva. Bom, a gente sabe que não é o caso. E claro, a gente também, não é o que a gente está falando aqui, que todo mundo que vai usar maconha vai ter um transtorno por uso de cannabis grave. Não. O que a gente está falando é que existem mais ou menos ao redor de 10 a 15% mais ou menos das pessoas que têm um uso regular de maconha que vão desenvolver um transtorno por uso de cannabis dentro da classificação do transtorno por uso de cannabis. A maioria dos casos são leves, dentro de algo que, assim, leve que nem depressão leve, dentro de algo que já gera considerável problema. Dentro da classificação, a maioria vai ser leve, né? Os outros graves, os casos vão ser mais graves, lembrando que o leve já traz considerável prejuízo. Então, assim, óbvio, não é todo mundo, mas assim, gente, sinceramente, 10 a 15%, dado a prevalência de pessoas que usam maconha, é muita gente. Muita gente vai desenvolver, mas é só 10%, assim, são 10% de muitas pessoas. Então, é algo que a gente, precisa ter, o jovem e os adultos também, precisam ter esses dados de realidade, né, para tomarem as suas próprias decisões. Nesse sentido, a informação, ela é muito poderosa, porque, a pessoa pode, se dá o trabalho de ler toda essa literatura, e não concordar. Tudo bem, mas é bom, pelo menos uma das coisas do podcast e de nós como profissionais é dar o acesso à informação para a pessoa tomar a melhor decisão que ela achar conveniente. Se for, por exemplo, escolher um dos artigos, ele já está ficando um pouco, entre aspas, antigo, mas ainda é bem atual, o que ele diz, que é o artigo de 2020, tem um artigo muito bom, da Nature, está em inglês, mas é do grupo Nature, né, que é muito, muito forte em termos de pesquisa. Uma das revistas deles é a Primer, que faz várias revisões de literatura, traduzindo o título do artigo, é o uso de cannabis e o transtorno por uso de cannabis, uma revisão de 2021, a primeira autora é o Jason Connor, e eles fazem, tem assim, gráficos sobre como afeta o sistema nervoso central, epidemiologia, claro, né, um texto mais técnico, mas hoje em dia, assim, a coisa tá tão fácil que se a pessoa não souber inglês e, obviamente, não for técnico no assunto, até as inteligências artificiais podem ajudar, de certa forma, a mastigar o conteúdo para a pessoa. Então, nesse sentido, a informação é poder para a pessoa tomar uma decisão que ela acha mais cabível, né? É interessante esse paper que o Marcelo citou, esse paper da Nature, o primeiro autor, Jason Connor, tem uma parte muito interessante.
que tem uma espécie de uma pirâmide de risco, né? Na base da pirâmide estão as pessoas, bom, que não usaram maconha e não usam maconha. Ele vai subindo na pirâmide, o topo da pirâmide é a pessoa que desenvolveu a dependência de cannabis, né? Ou o transtorno por uso de cannabis, que é isso, quer dizer, esse uso, apesar dos prejuízos, com tolerância, eventualmente abstinência, graus variados de gravidade, né? Mas antes, claro, de chegar no topo da pirâmide, que é onde as pessoas vão ter mais prejuízo, né? Vão ter prejuízo funcional do uso da substância e também de outros prejuízos mais secundários também, na verdade não secundários, mas como consequência da maconha, prejuízos físicos e assim por diante. Tem também, lá, entre o não usuário e a pessoa com dependência, bom, a pessoa que eventualmente não tenha de fato uma dependência, tá? Não preenche critérios para dependência. E tem um outro padrão de uso de cannabis, por exemplo, um uso experimental, né? De vez em nunca a pessoa usa, né? Que aqui ele coloca como um padrão assim de baixo risco, de menor risco. Isso não significa que é um padrão de risco nenhum, como o Pedro falou, o álcool também não tem risco nenhum, não existe assim não ter risco. Né? Algum risco tem. E tem também um outro que assim, é um uso problemático de maconha. Pode ser que a pessoa não chegou ainda no nível de dependência, mas já tem mais prejuízo, mas não preenche os critérios dessas classificações como DSM ou CID-11, CID-10, tá? Então o que eu acho que às vezes acontece é assim, às vezes tem uma questão da negação, né? A pessoa ela tem um transtorno por uso de cannabis, fuma bastante, tem muito prejuízo, mas não percebe que tem esse prejuízo. Porque tem o prazer, a gente sabe que, enfim, a pessoa fica, ela tem a euforia, tem a brisa, etc. E ela acaba negando os prejuízos que ela própria tem. Mas tem talvez algumas pessoas que talvez tenham experimentado alguma vez, usaram, não usam mais, não tiveram tanto prejuízo, que elas podem usar da experiência pessoal delas e falar, ah, mas eu não vi isso comigo. Bom, é verdade, você não viu com você. Mas a questão é que, quando a gente está pensando em saúde pública, a gente vai além da experiência pessoal para dados científicos. Como que é isso na população em geral? Quer dizer, como que eu expor os jovens hoje com a mensagem que maconha não faz mal, como que isso vai contribuir para o aumento de prevalência do uso, aumento da prevalência de dependência de maconha, e como isso vai impactar o desenvolvimento cerebral, principalmente em jovens mais vulneráveis? Então a gente vai um pouco além da nossa experiência. E é claro que algumas pessoas podem perguntar, mas tem um viés do psiquiatra que está ali, vamos dizer, atendendo os pacientes que talvez tenham os desfechos muito negativos. A gente vê, né, pacientes com transtorno por uso de maconha, realmente transtornos mentais que não melhoram, né, que estão associados a uma resistência por causa do uso de maconha, a gente vê realmente um prejuízo grande no nosso consultório. Mas a gente não está também só falando da experiência do consultório, a gente está falando de dados científicos, é uma revisão da Nature. Então eu acho que é importante saber, assim, bom, tem a decisão, a pessoa que, por exemplo, bebe, decide beber, ela sabe que pode ter algum risco, porque você bebe, você vai impactar suas habilidades motoras, você pode pegar o carro e pode ter um acidente, né? Na maconha também tem essa decisão e que vai ter um impacto, pode ter um impacto. Tem uma chance de causar dependência, que é isso de 10 a 15%, e tem uma chance de outros desfechos negativos. Aqui a gente está falando mais, acabou falando mais da dependência, que é um grande mito. Bom, maconha não vicia, tá? E que é um mito, que diminui a percepção de risco e que a gente acredita que é danosa essa mensagem. A mensagem é danosa, né, do ponto de vista de saúde pública. Claramente, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque as pessoas às vezes supõem que causalidade significa que se A causa B, é porque A sempre causa B. Então você não vai ter um exemplo onde existe A e não há B junto. E isso não é assim que funciona. A maior parte das pessoas que fuma não vai ter câncer de pulmão. A maior parte das pessoas que bebe não vai ter cirrose. Assim como a maior parte das pessoas que fumam maconha não vai ter dependência de cannabis. Assim, a maior parte das pessoas que bebe não vai ter dependência de álcool. E isso é a regra. Causalidade não implica uma porcentagem nem de 20%, nem de 5%. Um evento pode acontecer em um aumento razoavelmente pequeno de risco para aquela pessoa. Mas uma coisa que é clara na literatura é o aumento da quantidade de pessoas fumando maconha mais forte, uma maconha que as pessoas acham que é mais pura, que é melhor, quando na verdade ela simplesmente tem mais THC. É como se ela fosse uma bebida alcoólica com uma concentração maior de álcool, né? Uma droga, entre aspas, mais pura, ela não é melhor porque ela não tem os intoxicantes ou qualquer coisa que era lá os traficantes usam para batizar a droga. A verdade é que a droga mais pura, ela é mais nociva, porque o que faz a droga ser nociva é a droga. Não, se o indivíduo mistura farinha com cocaína, o problema não é a farinha, o problema é a cocaína.
Então, o problema é a pureza da droga, né? Salvo, obviamente, se for metanol, né? Então, estamos aqui com um problema recente de uma coisa completamente desastrosa, uma substância absurdamente tóxica, né? Uma tragédia horrível. Agora, a questão também que fica na preocupação com o aumento de uso de maconha. A gente teve um efeito oposto com o cigarro. Uma porcentagem muito grande da população fumava nos anos 80. Os homens fumavam muito na primeira metade do século, as mulheres passaram a fumar, a relação de câncer de pulmão dramaticamente aumentou no das mulheres de uma geração para outra, porque elas passaram a fumar ali nos anos 60, 50, 60. Voltou a diminuir porque as pessoas estão fumando menos. Então isso é possível com maconha, a gente esclarecer, isso não é um estigma para o usuário, isso não é dizer que o usuário... Existe um enorme estigma sobre o usuário de maconha, não é disso que nós estamos falando de esclarecer os danos que isso causa e tratar de uma maneira semelhante ao que a gente fez com o tabagismo. Gente, vamos lá, não vai dar para ter esse uso. E o problema também da maconha é que o problema não vai demorar 30 anos para aparecer. A literatura é muito clara. Os danos do indivíduo que começa a fumar maconha, isso se torna um hábito consistente, persistente, com uso de quantidade maior e frequência maior, os problemas acadêmicos, profissionais e interpessoais, eles se instalam poucos anos depois que o indivíduo começa a usar, se não antes. É para todo mundo? Claro que não, mas é para uma porcentagem razoavelmente grande, porque a gente tem que lembrar que 10%, 15% que o Marcelo falou é para transtorno de uso de substância. Tem mais uma porcentagem para depressão, mais uma porcentagem para psicose, mais uma porcentagem para questões cognitivas, mais uma porcentagem para insônia, mais uma porcentagem para transtorno bipolar e assim por diante. Assim como é também para álcool e assim por diante. Tá? Então, transmissão de informação baseada em evidências. Assim como para o cigarro, as pessoas foram enganadas sobre a maconha. Nossa função aqui pode ser uma função aí, não mate o mensageiro, é de transmitir a mensagem do que é baseado em evidências. Bom, pessoal, 4º episódio sobre mitos em saúde mental. Vamos continuar com a nossa série. Obrigado pela audiência e até mais. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo. Abraço. Obrigado, pessoal. Um abraço.